Livro dos Espíritos, Allan Kardec, editora IDE, página 158, livro 2, capítulo 6º. Lembrança da existência corporal. Questão 304. O espírito se lembra da sua existência corporal? Sim, quer dizer, tendo vivido muitas vezes como um homem, recorda-se do que foi e te asseguro que, por vezes, se ri apiedado de si mesmo. Como um homem que, atingindo a idade da razão, ri dos excessos de sua adolescência ou das puerilidades de sua infância. Questão 305. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito de maneira completa e inopinada depois da morte? Não. Ele a revê pouco a pouco, como alguma coisa surgindo do nevoeiro, e à medida que fixa nisto sua atenção. Questão 306. O espírito se lembra pormenorizadamente de todos os acontecimentos de sua vida? Alcança o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo? Ele se lembra das coisas em razão das consequências que tiveram para o seu estado de espírito, mas compreendes que há circunstâncias de sua vida às quais ele não liga nenhuma importância e que nem mesmo procura recordar. Poderia lembrar-se delas se quisesse? Pode-se lembrar dos detalhes e dos incidentes mais minuciosos, seja dos acontecimentos, seja mesmo dos seus pensamentos, mas quando isso não tem utilidade, não procura lembrar-se. O espírito entrevê a finalidade da vida eterna com relação à vida futura? Certamente ele a vê e a compreende bem melhor do que enquanto encarnado. Compreende a necessidade de purificação para alcançar o infinito e sabe que a cada existência deixa algumas impurezas. Questão 307. Como a vida passada se retrata na memória do espírito? Por um esforço da sua imaginação ou como num quadro que tenha diante dos olhos? De uma e de outra maneira, todos os atos que tenha interesse de se lembrar são para ele como se fossem presentes. Os outros estão mais ou menos vagos em sua mente ou totalmente esquecidos. Quanto mais se desmaterializa, menos importância atribui às coisas materiais. Fazes frequentemente a evocação de um espírito errante que acabou de deixar a terra e que não se lembra mais os nomes das pessoas que amou, nem os detalhes que te parecem importantes. É que pouco lhe interessam e caem no esquecimento. O que ele se lembra muito bem são os fatos principais que o ajudam a melhorar-se. Questão 308. O espírito lembra de todas as existências que precederam a última que acaba de deixar? Todo o seu passado se desenrola diante dele, como as etapas do caminho que o viajante percorreu. Mas dissemos que ele não se lembra de maneira absoluta de todos os atos, recordando-os em razão da influência que tem sobre seu estado presente. Quanto às primeiras existências, as que podemos considerar a infância do espírito, perdem-se no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Questão 309. De que maneira o espírito considera o corpo que acaba de deixar? Como uma veste incômoda que o molestava e da qual se sente feliz por estar livre. Que sentimento lhe faz experimentar a visão do seu corpo em decomposição? Quase sempre de indiferença, como por uma coisa que não tem mais. Questão 310. Ao cabo de um certo lapso de tempo, o espírito reconhece os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido? Algumas vezes. Isso depende do ponto de vista mais ou menos elevado sob o qual considera as coisas terrenas. Questão 311. O respeito que se tem às coisas materiais deixadas pelo espírito atrai a sua atenção sobre esses mesmos objetos e ele vê esse respeito com prazer? O espírito é sempre feliz por ser lembrado. As coisas dele que se conservaram trazem-no à memória, porém é o pensamento que o atrai para vós e não os seus objetos. Questão 312. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que experimentaram durante sua última existência corporal? Frequentemente, eles a conservam e essa lembrança lhes faz sentir melhor o preço da felicidade que podem gozar como espíritos. Questão 313. O homem que foi feliz neste mundo lamenta seus prazeres quando deixa a terra? Somente os espíritos inferiores podem lamentar as alegrias que se harmonizam
com a sua imperfeição e que expiam pelos seus sofrimentos. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Tal o homem adulto que despreza aquilo que fez as delícias da sua infância. Questão 314. Aquele que começou grandes trabalhos com um fim útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixado inacabados? Não, porque vê que outros estão destinados a terminá-los. Ao contrário, procura influenciar outros espíritos humanos a continuá-los. Seu objetivo sobre a terra foi o bem da humanidade. Esse objetivo é o mesmo no mundo dos espíritos. Questão 315. Aquele que deixou trabalhos de arte e de literatura conserva pelas suas obras o amor que tinha quando vivo? Segundo sua elevação, ele os julga sob outro ponto de vista e frequentemente condena aquilo que mais admirava. Questão 316. O espírito se interessa ainda pelos trabalhos que executam sobre a terra pelo progresso das artes e das ciências? Isso depende da sua elevação ou da missão que pode ter que desempenhar. O que vos parece magnífico, frequentemente, é bem pouca coisa para certos espíritos. Admiram-na como o sábio admira a obra de um escolar. Eles examinam o que pode provar a elevação dos espíritos encarnados e seus progressos. Questão 317. Os espíritos, depois da morte, conservam o amor à pátria? É sempre o mesmo princípio. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Sobre a terra, ela está onde tem mais pessoas simpáticas. A situação dos espíritos e sua maneira de ver as coisas variam ao infinito em razão do grau do seu desenvolvimento moral e intelectual. Os espíritos de uma ordem elevada não fazem sobre a terra, geralmente, senão paradas de curta duração. Tudo o que aí se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito. As coisas às quais os homens ligam a maior importância são tão pueris aos seus olhos que eles aí encontram poucos atrativos, a menos que sejam chamados com o objetivo de concorrer para o progresso da humanidade. Os espíritos de uma ordem mediana aí estacionam mais frequentemente, se bem que consideram as coisas de um ponto de vista mais elevado do que quando em vida. Os espíritos vulgares aí são, de certo modo, sedentários e constituem a massa da população ambiente do mundo invisível, conservam com pouca diferença as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas inclinações que tinham quando no corpo físico. Intromete-se nas nossas reuniões, nas nossas ocupações, nas nossas recreações, nas quais tomam parte mais ou menos ativa conforme os seus caracteres. Não podendo satisfazer suas paixões, gozam com os que a elas se abandonam e os excitam. Entre eles existem alguns mais sérios que veem e observam para se instruírem e se aperfeiçoarem. Questão 318. As ideias dos espíritos se modificam no estado de desencarnados? Muito. Elas sofrem modificações muito grandes à medida que o espírito se desmaterializa. Ele pode algumas vezes ficar muito tempo com as mesmas ideias, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e vê as coisas mais claramente. É então que procura os meios de se tornar melhor. Questão 319. Uma vez que o espírito já viveu a vida espírita antes da encarnação, de onde se origina seu espanto ao reentrar no mundo dos espíritos? Isso não é mais que o efeito de um primeiro momento e da perturbação que segue ao despertar. Mais tarde ele se reconhece perfeitamente, à medida que lhe volta a lembrança do passado e se apaga a impressão da vida terrestre. Abre parênteses 163 e seguintes, fecha parênteses.